As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Fala pessoal, eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre hábitos, produtividade e desempenho cognitivo. Como pequenas mudanças no dia a dia podem impactar de forma significativa o nosso desempenho e a nossa capacidade de lidar com os desafios do trabalho e da vida moderna. Afinal, alta performance é sobre entender os mecanismos do nosso corpo e cérebro para tirar o máximo proveito das nossas capacidades sem sacrificar a saúde mental ou física. Daí a importância de equilibrar alimentação, sono, exercício físico, boas relações sociais, que são pilares unânimes para uma vida longa, saudável e produtiva. Inclusive, esse é um outro ponto da nossa conversa: como pensar esses tópicos para uma população cada vez mais longeva. A Organização Mundial da Saúde estima que até 2050, a população mundial com mais de 60 anos vai mais do que dobrar. Isso traz vários desafios no âmbito econômico, do trabalho, mas antes de mais nada é preciso pensar como manter a saúde física e mental em uma sociedade que nunca exigiu tanto das nossas capacidades cognitivas. Com os avanços das pesquisas em neurociência e nutrição, é possível moldar um novo entendimento do que é necessário para viver bem e produzir de maneira equilibrada. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com a Luna Azevedo, nutricionista formada na Unirio, consultora de pós-graduação em nutrição vegetariana pela VP, com especialidades em fitoterapia, ayurveda, aromaterapia e certificação internacional em genética. Além disso, ela é pioneira também aqui no Brasil em diversas áreas da nutrição. Também com a gente o Michel Lourenço, neurocientista, professor adjunto do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ e considerado no ano passado pela revista Nature Medicine, uma das publicações científicas mais relevantes, como um dos 11 jovens cientistas mais promissores do mundo. E aí, Luna, e aí, Michel, tudo bem? Muito obrigado pela disponibilidade para bater esse papo aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos ao Lab de Tendências. Muito bem-vindos a todos. Michel, um prazer estar aqui com você também. E vai ser muito prazeroso falar sobre um assunto que eu entendo ser um dos mais importantes, né? A população toda não só envelhece, mas trabalha muito. Temos também muitas pessoas sofrendo de burnout, que é um problema em saúde pública também. E como é que a gente fala sobre desempenho cognitivo e melhora dessa performance, respeitando também o momento que a gente vive, né? Da contemporaneidade e essas pressões que nós temos de trabalho. Então, é um assunto super relevante. Olá a todos, Luna, Yuri, obrigado pelo convite. Vai ser super divertido e interessante a gente bater esse papo aqui sobre esse assunto realmente urgente, né? Em termos de o que a gente pode fazer como sociedade, como indivíduo, para melhorar a nossa performance sem comprometer a nossa saúde, vivendo mais e vivendo melhor. Boa, pessoal, obrigado. A gente estava falando aqui um pouquinho em off, né, sobre como que tem alguns episódios aqui do podcast falando sobre bem-estar, falando sobre saúde mental, sobre produtividade, performance, hábitos, sono. E o assunto alimentação, ele é transversal, ele sempre está presente em todas essas conversas. Eu acho que a gente nunca teve uma nutricionista até agora, então, Luna, debutante aqui desse campo. E aí eu queria começar justamente nesse pilar, né? Eu citei ali os pilares que são unanimidade para você ter uma vida saudável, produtiva, e um deles é a alimentação. Eu queria, então, começar com esse. E aí, Luna, perguntando para você, assim, como separar o que importa do ruído e o que você enxerga de mais relevante nas discussões sobre nutrição do momento, conectando a essa questão de desempenho cognitivo, porque a gente vê, né, toda hora tem uma tendência nova nessa área da alimentação, tem um suplemento que é milagroso, tem uma dieta da moda, é jejum intermitente, é creatina, é a importância da microbiota, que são, acho que, alguns dos temas que eu, pelo menos, pesquei aqui como também um curioso e estudioso da área, que talvez valham a pena a gente conversar um pouco mais a fundo daqui a pouco, mas eu queria que você começasse dando um panorama inicial aí sobre isso. Perfeito, você até leu aí dentro a entrada aí falando sobre a minha passagem na nutrição, meu mini currículo, apresentação, e aí tem essa história, né, de eu ser já taxada como pioneira em muita coisa, então eu entendi que eu estou sendo pioneira aqui também na Casa Firjan, né, então faz parte, que bom que eu estou abrindo portas, né, iniciando essa conexão, porque sim,
principalmente a Firjan, que tem toda essa preocupação, né, de trazer informações de qualidade, como que a gente não vai falar desse eixo nutrição em todo esse cenário que a gente vive? Então, por exemplo, diante dessa pergunta que você inicia, quando a gente fala de conectar o desempenho cognitivo e as discussões acerca da nutrição, nós, nutricionistas, a gente já pensa em alguns caminhos, né, alguns eixos. A gente tem, por exemplo, o ômega 3 como um composto muito importante para a saúde cerebral, porque ele vai compor parte das membranas celulares dos neurônios, né? E os estudos vão mostrar que uma ingestão adequada, principalmente do DHA, está associada à melhora da memória, atenção, processamento de informações, menor risco de desenvolvimento de demência, né? Os ácidos graxos modulam esse processo inflamatório, a neuroplasticidade. Então, a gente tem as vitaminas do complexo B, principalmente a B12, o ácido fólico, a vitamina B6, que fazem essa metilação e síntese de neurotransmissores e que vai melhorar, inclusive, aí, toda essa parte de redução de risco para níveis de homocisteína, que é um marcador que está associado a dano vascular e declínio cognitivo. A gente tem os antioxidantes, vitamina C, vitamina E, compostos fenólicos, as frutas roxas, né, sendo importantes nesse processo aí. O cacau também é muito bom, chá verde, especiarias para combater esse estresse oxidativo a nível celular também, a nível cerebral. Microbiota, como você falou, Yuri, o eixo intestino-cérebro está cada vez sendo mais estudado. Quando a gente teve lá o projeto Genoma Humano, que ganhou muita força e visibilidade no meio científico, que isso foi lá nos anos 2000, no mesmo projeto Genoma Humano, a gente teve o projeto Microbioma Humano, que ele trouxe já muitas informações sobre a microbiota. Só que, como o projeto Genoma Humano ganhou muita força e era muito esperado pelos cientistas, me parece que o projeto Microbioma Humano ali naquele momento não foi tão valorizado. E hoje a gente está vindo com força para falar sobre a relação da microbiota, porque é uma área emergente, de muito interesse, exatamente pela microbiota influenciar na produção de neurotransmissores, na permeabilidade intestinal e níveis de inflamação sistêmica que vai impactar na função cerebral. Então a gente tem hoje em dia jejum intermitente, afinal é bom, não é bom, tem muita gente fazendo errado, né? Mas o jejum ele também pode melhorar a longevidade celular, pelo processo de autofagia, que foi o Prêmio Nobel de 2016 sobre a autofagia, que veio aí com força essa ideia do jejum intermitente, que vai melhorar a função mitocondrial e automaticamente vai prevenir doenças neurodegenerativas, melhorar a clareza e memória. Alimentação vegetariana, que está dentro aí do meu escopo, porque é uma alimentação mais anti-inflamatória, então tem impacto positivo na saúde cardiovascular e cerebral. E, por fim, eu diria os ultraprocessados, que tem aí um prejuízo e comprometimento na função cognitiva, né, por uma inflamação sistêmica. Então, pessoas que se alimentam com mais ultraprocessados vão ter prejuízo na sua capacidade cognitiva. Então, um resuminho assim na nutrição, para a gente já começar a pensar sobre isso, eu diria esses aspectos aí, esses pontos. Boa, eu vou retomar alguns pontos que você trouxe aqui, de suplementação, para a gente entender um pouco mais à frente, mas eu queria só, antes de passar para o Michel, né? Michel, esse reconhecimento que eu citei seu da Nature, é graças à sua pesquisa sobre neurodegeneração e Alzheimer. Então, eu queria que você falasse por que doenças cognitivas são cada vez mais comuns hoje em dia, se isso é uma consequência do aumento da expectativa de vida, do nosso ritmo cada vez mais acelerado, como que evita essa questão. A Luna já trouxe alguns pontos aí relacionados à nutrição, eu queria que você expandisse, e aí depois a gente vai tentando aprofundar em alguns outros tópicos aqui. Perfeito. Olha, e só assim, reforçando, tá, gente? Fiquem à vontade para complementar um em cima do que o outro colocou, trazer perguntas. Tá ótimo, pode deixar. Excelente. Então, assim, nós temos uma boa notícia no mundo, que é o aumento da expectativa de vida das populações, né? Isso muito em função dos avanços médicos, científicos, tecnológicos, que nós tivemos aí desde a Revolução Industrial, né? Cada vez mais a gente vive mais. Então, isso é uma boa notícia. A parte ruim dessa notícia é que isso aumenta a prevalência de doenças neurodegenerativas, que são doenças, em sua maioria, relacionadas com a idade, né? Então, tem essa parte ruim da notícia, digamos assim, mas também tem a parte boa de que tem muita pesquisa e muitos avanços que estão sendo feitos nessa área. Se eu pudesse resumir, assim, para não me estender demais, eu acho que o aumento da proporção
de casos de doenças neurodegenerativas acontece pelo aumento da expectativa de vida, sim, mas também pela mudança desses nossos hábitos de vida, né, como sociedade. Então, hoje nós trabalhamos mais, temos mais pressão para ser mais produtivos, e com isso nos alimentamos pior. Temos também, às vezes, muitas facilidades tecnológicas que de imediato parecem boas, né? Enfim, aplicativos de entrega de comida disponível o tempo todo, né? Se você quiser, você pode comer o tempo todo, né? Quando a nossa fisiologia não evoluiu para ser assim, né? Então, se a gente pensar em vários grupos de animais ou no humano primitivo, o humano tinha que caçar comida para comer, ia ter uma disponibilidade ali quando tivesse uma caça e poderia ficar um bom período sem ter comida também, né? Então, já fazia jejum naturalmente, né, Michel? Não era intermitente programado exatamente, mas era uma forma de jejum. Então, isso para falar só da alimentação. Hoje a gente dorme pior, nos estressamos mais, fazemos menos exercício físico. Então, e com isso, com a caça também, se a gente pensar nos animais e nos humanos mais primitivos, eles também faziam muito exercício para poder caçar, para poder, enfim, se deslocar enquanto nômades. São coisas que foram perdidas pelo ritmo moderno da sociedade. Então, essa combinação de fatores também contribui para o aumento da incidência de doenças neurodegenerativas. Então, acho que um resumo inicial seria esse, para a gente avançar nessa nossa discussão aqui. Eu acho que um ponto interessante que eu destaco aqui, assim, quando você fala da evolução humana, eu sinto que a gente tem resgatado muitas questões, muitos conhecimentos ancestrais, né? A própria Luna é especialista em Ayurveda, que é um conhecimento ancestral. Até essa própria questão da microbiota, que me parece ser um dos grandes temas, assim, que vem evoluindo muito dentro da área de nutrição, está totalmente relacionado com práticas ancestrais como o consumo de probióticos como kombucha, tempé, né, alimentos fermentados no geral, chucrute, né, que é o repolho fermentado, enfim, que são alimentos que também têm um potencial muito grande para aumentar a saúde intestinal e tudo isso dentro de um conhecimento ancestral, né? Então, queria entrar um pouquinho nisso. Vocês concordam com essa visão? A gente está realmente num momento de resgate e aí já falando sobre microbiota, Luna, porque é um assunto que me interessa bastante. Eu tenho visto muito, eu li um livro sobre isso, que eu não lembro o nome agora em inglês. 10% humano? Não, era um livro em inglês, alguma coisa gut, né? Gut é intestino em inglês. Sim. Tem muitos livros legais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. E aí depois a gente evolui um pouco mais também nesse assunto de sono e exercício físico, principalmente exercício físico, né, Michel, que também tem várias comprovações científicas recentes aí mostrando a relação disso com declínio cognitivo, com, né, melhora do desempenho cognitivo, enfim, a gente pode entrar um pouco nisso também. Perfeito. O que o Michel trouxe para a gente sobre essas informações acerca de Alzheimer e doenças neurodegenerativas é real. A população, temos duas frentes, né? A população está envelhecendo mais e automaticamente ela também está perdendo muito em qualidade de vida do ponto de vista de estilo de vida, dormindo pior, se alimentando pior e se estressando mais. Então esse, sem dúvida, como nutricionista, é onde a gente pega os pontos que impedem dessa população chegar nessa fase de envelhecimento, com envelhecimento mais saudável, né? Então a gente bate muito na tecla sono, redução de estresse, a gente fala de manejo de estresse, porque o estresse ele não vai deixar de existir. Desde a época das cavernas, como Michel trouxe muito bem aqui, a gente tem algum tipo de estresse, seja por luta e fuga, para fugir de um animal, seja pelo frio, passar por situações de estresse faz parte da história humana e de todo ser vivo, né? Todo ser vivo está buscando a lei da sobrevivência, mas a gente está passando por estresses diferentes. Aquele estresse pontual que muitas vezes nos levava a uma necessidade apenas de se manter vivo, a gente vive um estresse crônico, né? E quando a gente fala de intestino, o intestino automaticamente está sofrendo esse estresse crônico. As nossas bactérias, para elas se manterem ativas e num funcionamento importante, não só na parte de imunidade, como em todo o processo mesmo de funcionamento para a parte cognitiva, aprendizado, estrutural, o nosso corpo ele precisa de uma série de bactérias para ele ter esse funcionamento integral
e conseguir alcançar essa saúde completa. E, obviamente, nós temos alimentos que contribuem para essa saúde intestinal, mas o que também atrapalha, não adianta, por exemplo, a gente comprar um probiótico, kefir, kombucha, né? Se a gente dorme mal, que atrapalha demais nessa continuidade das bactérias que a gente tem, né, dentro do nosso corpo, e a gente se alimenta mal, que é a comida para essa bactéria, então não adianta tomar o probiótico e comer depois um fast food, né, horrível. Então, a gente tem que olhar a microbiota dentro de um cenário relevante num contexto de interconexões. Então, a gente tem, por exemplo, os fermentados que você trouxe, que é também uma prática milenar, né? A Ayurveda fala de uma medicina indiana milenar, onde a gente tem os fermentados como sendo importante para manutenção dessas bactérias e promoção dessa saúde intestinal sistêmica, que altamente vai levar a um controle desses micro-organismos vivos benéficos, evitando que alguma bactéria que tente ali se instalar e seja patogênica, ela fique ali muito fácil, né? Tem esse acesso fácil. E vale lembrar também que alguns fatores contribuem para esse desequilíbrio da microbiota. Então, a gente precisa falar de obesidade, a gente precisa falar dessa disbiose. E, normalmente, quem tem problemas neurodegenerativos tendem também a ter algum processo de disbiose. Então, quando você trata o intestino, você também melhora essa parte cognitiva. Então, já relatado em casos de... e aí, Michel pode falar ainda mais sobre Alzheimer, Parkinson, essa correlação. Se você tem um intestino desregulado, você piora esses efeitos de doenças neurodegenerativas, né? Então, olhar para esse intestino de uma forma muito mais profunda. E por que a gente está falando de intestino aqui, né, pessoal? Dentro de um episódio sobre desempenho cognitivo, pode parecer estranho, mas fala-se muito que o intestino é o segundo cérebro, né? É onde é responsável pela produção de vários neurotransmissores, a própria serotonina, acho que pelas pesquisas que eu fiz aqui, né, a maior parte da serotonina que a gente desenvolve é produzida a partir também dessas bactérias no intestino, enfim. Então tem uma relação direta no nosso humor, na forma como a gente encara ali o trabalho, né, na forma como, na nossa capacidade de concentração e, por fim, no nosso desempenho, né? E aí a gente fala do desempenho do trabalho, que é o foco principal aqui do podcast, mas a gente fala também sobre todos os outros tipos de desempenho, né? No esporte, nas relações pessoais, enfim. Exatamente. A serotonina, eu não sei se o Michel quer comentar um pouquinho também sobre isso, é um neurotransmissor que é fundamental para melhorar e para manter o nosso humor. Então, se a gente não trabalha o nosso eixo intestino-cérebro, a gente vai ter prejuízo em 2 neurotransmissores principais, mas existem vários aí que a gente estuda, mais serotonina e dopamina. Então, se a gente quer ter mais empenho cognitivo, melhora de nossa saúde, vitalidade, humor, né, a gente tem que sempre olhar para esse intestino e para esses neurotransmissores. E tem alguns alimentos que contribuem para isso. Quando a gente pensa em triptofano, é um aminoácido que ajuda na recaptação de serotonina. Então, eu passo muito para os meus pacientes que têm estresse elevado, que têm o intestino desregulado, banana, aveia, lentilha. Então, tem vários alimentos, cacau, né? O próprio cacau, ele tem muito triptofano. Então, são alimentos que, se a gente adiciona no dia a dia dos nossos pacientes, a gente está melhorando a performance cognitiva, os neurotransmissores são importantes e ajudando também na modulação desse intestino, né? O intestino precisa de fibras também, então a gente tem que olhar para todo esse contexto. Certo, Michel? Complemente aí comigo. De fato, o intestino é o nosso órgão que produz mais serotonina. A gente deve ter mais serotonina no intestino do que no cérebro, de fato, né? Não necessariamente essa serotonina do intestino vai chegar no cérebro. Mas existem várias formas de comunicação entre o intestino e o cérebro, né? Tem o que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta, que são mediadores produzidos pelas bactérias da nossa microbiota, que parecem ser importantes para o nosso cérebro, para o funcionamento. Então, é claro que essa é uma área de pesquisa que está emergindo, né? Que está crescendo cada vez mais, entender como que a microbiota e como que o nosso intestino se comunica, né, com o nosso cérebro. Porque antes a gente achava que o cérebro era o órgão, digamos assim, autossuficiente, autônomo e que mandava no corpo todo. Mas cada vez mais a gente sabe que sinais metabólicos, sinais do nosso corpo vão para o cérebro e vão ditar o que o cérebro vai fazer, né? Então, o bem-estar do cérebro depende também do bem-estar do resto do corpo. Então, essa noção é super importante. E eu acho que, apesar de eu ter dito, né, inicialmente, de que o que é notório, né, que a nossa sociedade piorou em termos de hábitos, estilo de vida, né? A gente também tem uma boa notícia, digamos assim, de que a gente está
criando um pouco mais de consciência sobre os fatores que são importantes para a manutenção da nossa função cerebral. Então, a gente, um pouquinho devagar ainda, mas estamos estimulando mais a prática de exercícios físicos pela sociedade, estamos estimulando o consumo de uma alimentação melhor, redução do consumo de ultraprocessados, por exemplo, que geralmente são fáceis, baratos, né, de serem acessados, mas que não fazem necessariamente bem a longo prazo para o nosso cérebro e para o nosso corpo também, para o nosso metabolismo como um todo. Estimulando também novas práticas de trabalho que incluam o bem-estar do funcionário, do colaborador, para que a saúde mental do colaborador seja preservada. Estamos também fomentando, aos poucos, né, uma melhora da qualidade do sono. Então, sempre tem uma dúvida muito grande, mas quantas horas por noite eu tenho que dormir? Bom, isso varia, né, mas a gente coloca geralmente entre 7 e 8 horas, mas também não adianta ser 7, 8 horas se a qualidade do sono não é boa. E, por fim, é importante também fomentar as relações sociais, né? A gente acha que, às vezes, sair, encontrar os amigos no final de semana, sem exageros, né? Ter pessoas com quem você pode conversar, fomentar hábitos de relações sociais. A gente acha que, às vezes, isso pode ser besteira, mas isso também é super importante para o nosso cérebro. Humanos são seres sociais. Humanos interagem com outros. Então, é super importante que a gente tenha esses hábitos, né? Esse conjunto de hábitos, que eu sei que nem sempre é possível, isso varia conforme classe social, disponibilidade de tempo e muitos outros fatores, mas são fatores que são preconizados para melhorar a saúde do cérebro e do corpo como um todo e evitar doenças. Até indicar aqui, acho que talvez quem está assistindo, quem está nos escutando vai gostar. Tem 2 livros legais, eu não sei qual é esse que eu estava tentando lembrar, Yuri, mas tem Vou procurar aqui. Tem 2 livros que eu gosto muito de indicar para o leitor, assim, para a pessoa leiga mesmo, para se informar. Eu gosto muito do Cérebro Desconhecido, do Hélio Póvoa. Pessoal que está nos ouvindo, anote. E 10% Humano. Os 2 falam também do eixo intestino-cérebro, os 2 falam da importância da microbiota. Então, quando a gente quer aprofundar nesse processo de performance cognitiva, que a gente olha mais para esse intestino, que a gente olha mais para qualidade de vida, estilo de vida, esses 2 livros são clássicos, assim, bem legais. Então, 10% Humano e o Cérebro Desconhecido, Hélio Póvoa. Acho que a galera pode curtir. Ótimo. Lembrando que eu sempre coloco as referências que a gente cita ao longo da conversa num link aqui na sinopse do episódio, então todas essas referências vão estar lá. Aproveitando, eu não tô achando ainda o livro, mas eu vou achar até o final do episódio, o livro que eu mencionei que eu li. Mas tem uma série também na Netflix que foi lançada esse ano, que em inglês é Hack Your Health, The Secrets of the Gut, alguma coisa assim, que é Os Segredos do Intestino, e em português acho que é Os Segredos da Alimentação. Segredos de Alimentação. Será que esse que você leu foi A Dieta da Mente? Do David Perlmutter? Será que foi esse que você leu? Tem a dieta... É porque eu li em inglês, então eu não lembro o título em português. Mas eu vou catar aqui no meu Kindle daqui a pouco. Maravilha. Mas vocês chegaram a assistir essa série da Netflix? Eu não assisti. Está na minha fila aqui da Netflix para ver. Ah, tá. Então, bom, não está endossado então pelos profissionais. Eu cheguei a assistir, assim, mas como eu já tinha lido o livro, já tinha feito bastante pesquisa, eu não me trouxe grandes novidades, assim, mas eu sei que muita gente não desconhece, então acho que talvez valha muito para quem quer se inteirar um pouco, né? E, inclusive, vou colocar aqui também na sinopse do episódio, um episódio que a gente tem com o Cleiton Aguiar, que é um neurocientista, professor da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, que é especialista em sono, tem um laboratório de estudos de sono, e a gente fez um episódio inteiro só sobre a importância do sono, boas práticas, porque é isso, né? Para cada um desses pilares existem boas práticas, existem estratégias práticas, efetivas, né, que você pode e deve utilizar para melhorar a sua qualidade de vida no como um todo, né? E aí, bom, eu queria entrar um pouquinho... Daqui a pouco a gente volta um pouco para alimentação. Sim. Que eu queria perguntar também de creatina, que é um dos tópicos que estão em alta e que tem uma relação com desempenho cognitivo aparentemente. Mas eu queria falar sobre exercício físico. Michel, o que você tem visto assim, de pesquisas recentes que apontam para a importância do exercício físico? E, de fato, a gente pode perceber um boom, né? Até trazendo aqui para o âmbito do trabalho, o novo imagético do CEO ou da CEO não é mais aquela pessoa workaholic, não que não seja workaholic, né, mas que não é
unicamente workaholic que vive ali no escritório e não faz nada hoje em dia. Você vê aí, né, os grandes empresários, executivos e executivas fazendo maratona, fazendo Ironman e sempre correlacionando diretamente os aprendizados que trazem do esporte para a vida profissional, para o trabalho, para o desempenho no trabalho, né? Questões relacionadas à disciplina, a mindset de competitividade e, claro, os benefícios fisiológicos também. Queria que você fizesse um panorama geral sobre isso. Excelente ponto, Yuri. Como você falou, eu acho que antes existia um imagético de que quanto mais você trabalha, melhor você se destaca na carreira ou mais bem-sucedido você é. Hoje a gente, claro, sabe que a gente tem que trabalhar bastante para alcançar nossos objetivos. No entanto, é importante também dedicar uma parte do seu dia para fazer atividades que vão ser importantes para o seu desempenho. E o exercício é uma delas, né? Então, tem gente que gosta também de fazer meditação, tem gente que pratica yoga, que também envolve exercício, concentração, tem gente que gosta de ler. Mas praticar exercício físico é super importante para você otimizar a sua qualidade de trabalho durante o resto do dia. Então, aquele tempo, aquela 1 hora, meia hora, às vezes, que você está dedicando a fazer exercício físico, você está prevenindo uma série de doenças no futuro e você está melhorando a sua atenção, sua capacidade de concentração, sua memória. Então, o exercício, ele melhora em pessoas que não têm problema algum, pessoas completamente normais, ele melhora a memória, ele aumenta a nossa capacidade de atenção, aumenta a nossa capacidade de concentração, induz a liberação de moléculas no cérebro que são boas para o funcionamento dos neurônios e do nosso cérebro como um todo. Então, o exercício ele é super importante como fator para não só prevenir várias doenças metabólicas, cerebrais, mas também para melhorar a nossa capacidade, né, enquanto humanos que não sofrem de nenhuma doença. Então, isso é uma coisa super importante, que tem sido preconizada, essa é uma boa notícia. Em termos de demências, por exemplo, já tem estudos mostrando que o exercício ele deve compor um plano que a gente chama de intervenção multidomínio, na verdade, porque não é só fazer exercício, tem que fazer uma série de outras coisas, mas que parecem importantes para prevenir o aparecimento de demências. Tem estudos como o estudo Finger, que tem sido feito aí em vários lugares do mundo, que tem trazido resultados animadores. Então, praticar exercício é super importante, super recomendável, claro, se possível com acompanhamento médico, com acompanhamento profissional, né? Mas praticamente tem poucas contraindicações para a maioria da população e traz benefícios super relevantes. O que é esse estudo Finger que você falou? Não entendi. Esse estudo Finger é um estudo que começou na Finlândia para investigar o papel de exercício e outras intervenções, como controle da alimentação, atividades sociais e atividades cognitivas, sobre uma população que está em risco para desenvolver demência. Pessoas de meia idade ou quase idosos que têm risco aumentado para desenvolver demência. E o que eles viram é que esse conjunto de intervenções que inclui exercício, alimentação controlada, saudável, inclui também redução do estresse, inclui atividades cognitivas, redução do álcool e do tabaco, ou parar de fumar, preferencialmente. Esse estudo, essa combinação de fatores, faz com que você tenha uma prevenção significativa do aparecimento de demência quando você entra, por exemplo, na terceira idade, quando você passa dos 65 anos. E esse estudo que começou na Finlândia está sendo agora replicado em vários lugares do mundo, nos Estados Unidos, na América Latina, na Europa, e tem tido resultados animadores. Então, melhorar o estilo de vida, mudar o estilo de vida é realmente super importante para prevenir demências. E com isso, você está prevenindo uma série de outras doenças também. Diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares. Então, você mira numa coisa e ganha um brinde, né? Digamos assim, ganha um pacote muito maior do que você estava esperando. Boa. Exatamente, esse estudo Finger é muito interessante, porque a hipótese é cerca de que 1/3 dos casos de demência podem ser evitados ou retardados, né, com uma pesquisa que foi corroborada pelo The Lancet, que fala sobre isso, nessas intervenções. E esse estudo Finger, Yuri, ele fala exatamente sobre isso, a promoção desse envelhecimento saudável e quais são os pilares para você evitar o declínio cognitivo mesmo, a demência, né, no idoso. Então ele é bem bacana, ele está servindo de referência para o mundo, né. Pô, que legal, não conhecia. E voltando aqui então sobre essa questão da suplementação, né, Luna, você tinha trazido no início da sua fala alguns alimentos, suplementos, enfim, ômega 3,
antioxidantes, né? Frutas vermelhas. Para creatina também é um suplemento que está muito em alta, inclusive, né? Vem com uma demanda muito grande. Sim, sendo usada para idosos, né? Sendo usada em idosos. Exato. Para sair um pouco daquele escopo só dos marombas da academia e estão sendo usadas para essa função também de desempenho cognitivo. Tem uma relação direta. Fala um pouquinho sobre isso, porque existem os alimentos que contêm esses nutrientes, e existem também os suplementos, né? O que você acha assim importante de suplemento que todo mundo deveria tomar? Claro que, né, a gente está falando aqui em alto, né, para você ter uma noção específica personalizada, é óbvio que você precisa consultar um médico, um profissional qualificado, mas assim, em linhas gerais, o que você poderia recomendar? Acima de tudo, assim, eu gosto sempre até de separar, consultar médico e nutricionista. Qual é a principal diferença, né, pra gente entender? O médico, ele vai ter um olhar, dependendo da especialidade dele, na parte hormonal. O nutricionista não vai mexer na parte hormonal. O nutricionista, ele vai olhar para toda a via metabólica do paciente, os exames de sangue, de vitaminas e minerais. Se tiver alguma disfunção hormonal, ele vai indicar o médico. Então, o médico vai fazer essa ponte do risco, por exemplo, se for um cardiologista, o risco cardiovascular que esse paciente tem. Então, a gente sempre trabalha junto. E o nutricionista é o profissional responsável por olhar para esse estilo de vida, mexer na dieta e montar a dieta. É o único profissional que pode mexer. Dietoterapia, né? Dieta é prática privativa do nutricionista, então nenhum médico pode prescrever, ter autorização para prescrever dieta. É uma briga isso, porque os médicos querem poder prescrever, mas não pode, isso é uma lei federal. E então o nutricionista, ele vai olhar para toda a nutrição, essa parte metabólica, e vai prescrever dieta com a suplementação. Então a melhor pessoa até para ver suplementação é o nutricionista. O educador físico não deveria entrar nesse cenário, apesar dele acabar influenciando muito. E o médico, ele pode trazer as influências de acordo com a saúde desse paciente, mas a suplementação é muito importante que seja feita pelo Nutri e automaticamente acompanhada pelo médico. Afinal, a galera do desempenho físico que fica tomando creatina, não bebe água, você pode ter um comprometimento até renal. Mas a creatina, até pra gente entender qual é a função dela na parte cognitiva, ela, vale lembrar que é um composto que a gente encontra no nosso corpo. O nosso corpo, ele produz, principalmente os músculos, mas ele também é importante encontrado no cérebro. Então ele vai desempenhar uma função fundamental no sistema de energia celular, especialmente na ressíntese de ATP, que é adenosina trifosfato. Então, que é a nossa principal fonte de energia para processos celulares. Então, no cérebro, a creatina vai ajudar a fornecer essa energia adicional para atividades cognitivas intensas, né, e funções neurológicas. Então, ela vai ajudar, então, o primeiro passo, né, a disponibilidade para energia cerebral. Então, ela vai ter esse benefício cognitivo por dar mais energia cerebral, então, em relação à memória, raciocínio e atenção, que são situações de alta demanda cognitiva e que estresse, privação de sono, tudo isso que a gente está falando, falta de exercício físico piora, mas que a suplementação de creatina pode ajudar a manter essa função cerebral, porque vai aumentar esses estoques de fosfocreatina e ressíntese de ATP, né? Reduz a fadiga mental, então a creatina está sendo associada à redução dessa sensação de fadiga mental em tarefas cognitivamente exigentes, né? Porque ela melhora essa energia disponível no cérebro. Então ajuda a sustentar a função cognitiva por períodos mais longos. É isso que os estudos têm mostrado, né? Na suplementação da creatina. E a proteção contra doenças neurodegenerativas, então essa melhora da memória e função executiva. Então, principalmente em indivíduos vegetarianos, aí vem a parte da Luna, né, que tem essa função aí de trazer alimentação plant-based. Os indivíduos vegetarianos, por ter um baixo consumo pelos alimentos, né, pela carne, ele vai se beneficiar ainda mais do uso da creatina. Idosos, exatamente por essa questão da redução da função cognitiva. E quem tem alta demanda cognitiva, privação de sono, quem trabalha muito, muito estressado. Então, essa indicação acaba sendo quase que, para quem trabalha, muito obrigatória. Mas, obviamente, não fazer nada sem indicação, porque assim como o ômega 3 também é muito bom, a quantidade ela é muito individual. Então, a gente faz o cálculo por peso, né, altura e peso. Então, é o ideal que a gente faça essa quantidade de creatina de forma prescrição individual mesmo. Que outros suplementos são unânimes, assim? Eu gosto ômega 3, sem dúvida, creatina, pensando em desempenho cognitivo, tá? Então, a gente tem creatina, sem dúvida, bem legal, ômega 3. A gente falou de intestino, então eu sempre entro com a modulação de algum probiótico ou entrando com esses alimentos que ajudam, né, que são pré-bióticos também, kombucha, kefir,
tempê, os fermentados. Então, eu tento sempre trazer intestino para a parte cognitiva, ômega 3 na parte de barrinha de mielina, a creatina para dar energia cerebral. Gosto de todos os compostos antioxidantes porque reduz estresse oxidativo celular e automaticamente melhora a performance cerebral. Então, gosto de cacau, canela, chá verde, frutas roxas, né? Então, uva e as vermelhas também, que são antioxidantes, né? Então, ele reduz a oxidação a nível celular. É como se você fosse um metal e você evitasse enferrujar. Então, quando você dá alimentos, né, eu gosto de dar essa comparação. Quando você dá alimentos que evitam o nosso corpo enferrujar, você está melhorando a performance cerebral, celular e cognitiva. E uma alimentação equilibrada em macro e micronutrientes. Então, a gente tem que ter uma quantidade de carboidrato, gordura e proteína equilibrada. Muitas pessoas, às vezes, vão nessa moda do emagrecimento e reduzem muito o carboidrato, que é importante como a glicose para a função celular, cerebral e celular, e acaba tendo uma queda muito grande de desempenho cognitivo. Então, faz dieta muito restritiva, corta carboidrato e o desempenho cognitivo, a performance cerebral vai lá para baixo. A pessoa fica, assim, apática, né? Então, eu falo muito da importância de bons carboidratos para a saúde cerebral também, cognitiva. Boa. Michel, você ia falar alguma coisa? Complementar aqui, enquanto professor de bioquímica, esse tema me interessa, né? Eu acho que a creatina tem alguns estudos de fato mostrando que ela é importante para melhorar, né, a função cognitiva em humanos que não têm problema algum, né, que não são pessoas com problemas de memória, né? Mas ela melhora a capacidade de retenção de memória de trabalho, né? E ela atua, como a Luna falou, existe alguma quantidade no cérebro, mas ela atua muito no músculo, sob a forma de fosfocreatina, que é uma forma importante para a gente sintetizar o que a gente chama de ATP, né? Uma molécula que serve como fonte de energia, né, para as nossas células. E isso também chama a atenção aqui desse eixo músculo-cérebro. Então, o nosso músculo também está conectado com o nosso cérebro, está se comunicando o tempo todo com o nosso cérebro, através não só da homeostase, do gerenciamento da energia, que os nossos músculos são bastante importantes no metabolismo, mas também na produção de algumas moléculas que fazem essa comunicação entre músculo e cérebro. A gente tem algumas, inclusive, induzidas pelo exercício físico, IL-6, irisina, que é o meu tema de trabalho, catepsina B e diversas outras. Então, nossos músculos também se conectam com o nosso cérebro, se comunicam com o nosso cérebro. Então, acho que é importante chamar a atenção disso aqui, porque isso explica, em parte, o efeito benéfico do exercício. Quando a gente está fazendo exercício, movendo nossos músculos, seja pegando peso, seja correndo, seja uma atividade aeróbica ou não, né? Nós estamos estimulando a atividade dos nossos músculos, que, por sua vez, melhoram sua conexão com o nosso cérebro e, portanto, isso é bom para o cérebro também. Uma outra informação importante também, que eu sempre gosto de falar, é que, numa pessoa normal, o nosso cérebro pesa mais ou menos 1,5 kg, digamos assim. Uma pessoa saudável, o nosso cérebro pesa 1,5 kg, ou seja, mais ou menos 2% do peso do nosso corpo. Uma pessoa de 70, 80 quilos tem um cérebro de 1,5 kg. No entanto, esse cérebro consome 20 a 25% da nossa energia. Então, o cérebro é um órgão que demanda muita energia, muita glicose preferencialmente. O cérebro não gosta muito de usar outras fontes de energia, ele usa basicamente glicose, às vezes usa alguns derivados de ácidos graxos, quando possível. Então, ter uma dieta equilibrada é super importante. E acho que é importante chamar a atenção também do fato de que um acompanhamento nutricional, como a Luna falou, é super importante para melhorar a qualidade de vida e o desempenho cognitivo das pessoas. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, se você tem a CVS, que é uma rede de farmácias grande, né? Tem uma parede inteira, uma prateleira inteira de suplementos que você pode escolher sem prescrição. Você pode chegar lá, pegar seu suplemento e comprar. O que você vai escolher? Qual que você vai escolher? Você vai comprar todos? Não dá. Então, saber as demandas, saber quais são as necessidades individuais é super importante. Além de que tem também muita coisa que é propagada e não traz benefício nenhum, né? Volta e meia, quando eu estou no Rio, eu escuto no rádio algumas pessoas anunciando anúncios de suplementos alimentares que prometem grandes resultados e que, na verdade, não tem nenhuma comprovação científica. Na verdade, muitos desses estudos com suplementos, eles têm o que a gente chama de pouca validação estatística, né? Então, tem poucas coisas que são feitas de forma robusta. Então, não adianta, isso é super importante destacar também,
Você conhece uma pessoa, eu tomo tal coisa, e essa coisa foi muito boa para mim. Ótimo, legal, né? No entanto, você precisa que o efeito do suplemento, para ele se mostrar válido, que ele seja válido, funcione bem para a maioria das pessoas. Então, muita gente, quando está com dor de cabeça, toma dipirona, que é um medicamento para dor de cabeça. Dipirona funciona para quase qualquer um que tenha dor de cabeça, né? Então, é só isso que confere robustez, que confere validade científica. Você tem o funcionamento num grande conjunto de evidências, um grande conjunto amostral. Então, é importante ter esse acompanhamento nutricional, porque um bom nutricionista vai poder te orientar, né? Orientar o indivíduo, primeiro, com base nas necessidades individuais, e segundo, utilizando informações científicas, né? Utilizando práticas científicas e informações derivadas de estudos confiáveis, né? Esse é um baita desafio, né? Porque a pessoa tá ouvindo a gente aqui, vai sair do episódio, vai começar a pesquisar alguns desses suplementos que a gente falou, e aí vai começar a ser bombardeada, vai entrar no Instagram, vai entrar em qualquer página na internet, vai começar a ser bombardeada por um monte de anúncios, um monte de promessas, e acho que essa é uma grande dificuldade, né? De separar o ruído do que realmente é importante e considerar essa questão da personalização, né? De que não necessariamente o que funciona para a Luna vai funcionar para o Michel, e o que funciona para mim vai funcionar para a Luna, enfim. E infelizmente essa questão dos Estados Unidos, as vantagens e desvantagens, gente, como tudo na vida, né? Mas esse excesso de acesso a esses suplementos que ficam em prateleiras, como o Michel falou muito bem, isso acaba sendo um problema também em saúde pública, porque as pessoas querem se automedicar e essa facilidade que eles têm até pelo sistema de saúde nos Estados Unidos, onde não é estimulado essa prevenção que é muito mais forte aqui no Brasil, atendo pessoas do mundo inteiro, em várias línguas inclusive, porque quem mora fora não vê essa saúde na nutrição, principalmente a nutrição existe no Brasil. Fora do Brasil, as pessoas não valorizam, não existe o nutricionista, né, que faz um acompanhamento correto. Estados Unidos, em alguns casos, e aí era muito numa linha meio coach, nutri-coach, a gente tem uma necessidade de seguir por conta própria, se automedicando e também se autossuplementando, e muitas vezes na quantidade errada, então fazendo um acúmulo de vitaminas e minerais que também podem ser hepatotóxicos. Então, assim, esse é um grande problema que nós, profissionais da saúde, falamos muito, dessa intervenção aí da indústria e esse acesso muito rápido a produtos e suplementos, onde a população não tem capacidade não só de discernir o que é bom e não é bom, e de acordo com a saúde dela. Isso acaba sendo um problema também de saúde, comprometendo aí a saúde das pessoas. Então, sempre olhar, gente, se tem aí a dica que a gente daria para os ouvintes, passa por um profissional, você acaba economizando a longo prazo. Meus pacientes sempre falam, eu passei em consulta com você, fiquei assim, vou investir numa consulta, mas eu economizei, porque eu gastava mais de R$500 com suplemento, com whey, com isso, com aquilo, no mês, e você falou que eu não precisava nada disso. Você mexeu na minha dieta, ajudou na minha lista de compras, no meu mercado, tô gastando menos dinheiro jogando comida fora, que eu jogava comida fora, gastava com esses aplicativos de comida, e agora eu tô gastando menos e comendo mais saudável, gastando menos com suplemento, né? Então a gente sair um pouco desse cenário é importante para dar uma acalmada no pessoal também. Boa. Eu acho que uma coisa importante, que a Luna pode falar melhor do que eu, provavelmente, né, é que, claro, as pessoas estão sempre buscando por um elixir, né, por alguma coisa mágica, milagrosa, que vai ser simples e que vai ter efeitos milagrosos, né? Mas é super importante cuidar da alimentação, por exemplo, que é o assunto que a gente está falando aqui, e da suplementação como um todo, né? Então não adianta você consumir, por exemplo, seu whey protein e não ir para academia. A única coisa que você está fazendo é consumir mais calorias e isso vai te fazer engordar, no final das contas. Mesmo sendo um suplemento proteico que ainda tem um pouco de carboidrato. Mas então, é importante você cuidar da sua alimentação como um todo. Por isso que um profissional é importante nesse sentido. Para você olhar para o todo, para o profissional olhar para o todo e fazer recomendações personalizadas com base nas suas necessidades e também com base nas suas possibilidades, né? Eu acho que antigamente era comum até que a nutrição fizesse prescrição de dietas super restritivas. Olha, você tem que parar de comer isso, parar de comer aquilo. Só que comer é um hábito, é uma atividade cerebral também, em alguma instância. A gente precisa de motivação para comer, a gente precisa de motivação para parar de comer, a gente precisa de hormônios que se analisam no cérebro, que vão fazer a gente buscar comida, parar de comer. Tem um exemplo clássico da leptina, né? Então, todo mundo já aconteceu com todo mundo de ir num restaurante ou, enfim, estar em casa
comer rapidamente, porque estava morrendo de fome, comeu bastante, comeu mais do que precisava, e daqui a pouco passa a comida na sua frente e você não aguenta mais ver. Isso é uma resposta cerebral, porque você teve produção de leptina pelo tecido adiposo, essa leptina atuou no cérebro e fez você parar de querer buscar comida. Achar comida uma coisa ruim naquele momento. Por outro lado, quando você está morrendo de fome, você olha para a comida até que você nem acha tão gostosa assim, como uma coisa maravilhosa, porque você está precisando. Então, essa questão cerebral é super importante também na nossa vontade de comer, na nossa busca por comida, e tem que ser considerada na hora de você fazer uma nutrição. Então, uma pessoa que está acostumada a comer muito chocolate, talvez ela não vai conseguir, na verdade, passar a 0 chocolate de um dia para o outro. Exato. O Michel está trazendo pontos importantes que é da parte comportamental, como a nutrição tem que ter o olhar da parte comportamental. Falou de hormônios relacionados à grelina, leptina, fome e saciedade. A leptina sinalizando isso, mas pessoas têm, a gente vê em exames até, né, Michel, a resistência a essa leptina, então começam a não ter essa sinalização de fome, e a grelina que faz aumentar esse apetite. Então, assim, a nutrição, eu acho que é importante, o Michel trouxe um ponto importante. Eu tô falando seu nome certo, não tô? Ótimo. É isso mesmo. Maravilha, que bom. Um ponto importante que nós vivemos o imediatismo, né? Tudo é para ontem, e a internet também, eu tenho uma responsabilidade muito grande nas redes sociais, né? De trazer essa consciência, e obviamente quando você tem esse papel, você cresce na rede, mas você também cresce com responsabilidade, porque é muito fácil você viralizar e daqui a pouco todo mundo pode ter 1 milhão de seguidores. Basta você fazer o beabá que o Instagram manda, fazendo vídeos polêmicos, falando de assuntos que o Instagram tem interesse, e você viraliza. A questão é, junto dessa viralização, a gente está viralizando também, a gente está num surto, que eu digo, que a gente está num surto coletivo do imediatismo, onde as pessoas querem tudo para ontem, rápido, e não se preocupam necessariamente com a saúde. A gente está vivendo agora, por exemplo, um surto coletivo na área da saúde, Michel deve saber, porque tem a ver com a parte cognitiva que ele estuda, que é dos medicamentos sinalizadores, por exemplo, as canetinhas. Mounjaro, Saxenda, Ozempic, Trulicity, e ninguém está falando sobre perda de massa muscular, sobre desempenho, sobre queda de desempenho cognitivo, sobre hepatite medicamentosa, né, sobre você ter prejuízo hepático por uso de um medicamento crônico, muitas vezes não acompanhado. Por quê? Porque vendem que é a fórmula mágica de você ficar magro. E ninguém lembra que o emagrecimento ele é complexo, e a obesidade também é muito complexa. Então, mesmo em caso de obesidade, que também tem essa perda do desempenho cognitivo, e na síndrome metabólica, precisa ter uma indicação. Então, a gente está falando de assuntos muito importantes aqui. A população, por conta de imediatismo, está indo para caminhos muito perigosos. A fórmula do sucesso de ganhar dinheiro, a fórmula de você ficar magro e não sei o quê. E não é assim. Tudo tem um efeito colateral, né? E a parte cognitiva é um do que a gente mais estuda com o uso desses medicamentos, e também o comprometimento hepático, porque esse emagrecimento precisa ser feito acompanhado. Uma pessoa que tem uma esteatose hepática não pode perder mais de 1,5 kg por semana. Se ela com medicamento ela tem uma perda muito acentuada, ela pode ter um fígado também comprometido. Então, esses assuntos são muito relevantes da gente trazer, né? Que com certeza vai ter gente da Firjan que escuta a gente, ou até funcionários, falando, opa, eu estava usando a canetinha que comprei na farmácia, e agora vai pensar 2 vezes, porque daí tá caindo o desempenho cognitivo, tá pensando assim, agora eu já entendi por que eu tô com essa dificuldade, né? Então, vários pontos também. Vamos para nossa dica de ouro. E aí, pessoal, eu queria agradecer demais aí a participação, a aula que vocês deram sobre essa questão, sobre todos esses temas aí relacionados a desempenho cognitivo. E primeiro falar que eu lembrei qual que era o livro que eu estava tentando lembrar aqui, que é o The Mind-Gut Connection, How the Hidden Conversation Within Our Bodies Impact Our Moods, Our Choices and Our Overall Health. Traduzindo aqui, a conexão mente-intestino, como que a conversa escondida do nosso corpo impacta o nosso humor, nossas escolhas e a nossa saúde geral. O livro é do Emerson Mayer. Então já fica aí essa dica também. E aí eu queria que vocês, cada um, dessem uma dica assim, de algo que vocês estejam lendo, vendo ou ouvindo, né, especialmente sobre o tema, mas se não precisa ser necessariamente sobre o tema, e também as suas considerações finais. Perfeito. Michel, comece, por favor. Olha, primeiro, um prazer estar aqui, super legal essa conversa, super atual, acho que daria para ficar aqui discutindo um bom tempo, né? Mas certamente o ouvinte aqui vai ter, acho que depois da nossa conversa, acesso, né,
e interesse em buscar outros assuntos e outras informações confiáveis para se guiar, né? Eu acho que a dica que eu daria aqui, mais do que um livro, ou uma revista, ou um episódio, seria buscar acompanhamento profissional e conversar com profissionais que sejam respeitados na área, né? Eu acho que é super importante buscar uma orientação nutricional que seja efetiva, que funcione bem, né? Isso é importante porque, vamos dizer, eu entendo pouco de mecânica de carro. Embora eu dirija há vários anos, né? Toda vez que tem um problema no meu carro, eu levo no mecânico de confiança. Eu acho que todo mundo faz isso, né? Porque tem tantas coisas intrincadas na mecânica que é difícil você saber tudo, a não ser que você seja um mecânico. Então, eu acho que um cidadão, de uma forma geral, pode ficar um pouco perdido assim. Tá, mas onde que eu busco informação, né? Existem sociedades científicas, existem sociedades médicas. Por exemplo, existe a ABESO no Brasil, que é uma sociedade médica, uma associação médica de estudo de obesidade, que traz informações confiáveis. Buscar informações, por exemplo, com a Luna, que parece uma ótima nutricionista, e outros, né? Eu acho que essa é a minha dica, assim, busque informações confiáveis, não confie em tudo que você vê no Instagram, não confie em tudo que alguém, por mais confiável, por mais amigo que seja, te recomendou para você usar, porque pode não se aplicar. Então é importante ter esse discernimento e buscar informações confiáveis com profissionais respeitados na área. Acho que essa seria a minha sugestão aqui. E deixar assim, a consideração final de que mudar o estilo de vida para um estilo mais saudável é super importante para você hoje, porque por mais que você não tenha nenhuma doença, você melhora seu desempenho cognitivo, melhora seu desempenho fisiológico, corporal, e também no futuro, porque previne a ocorrência de uma série de doenças. Doenças do cérebro, algumas delas são muito graves e muito tristes, como o caso da doença de Alzheimer, em que a pessoa perde a capacidade de discernimento, de reconhecimento, de memória. Como a própria paciente, a primeira paciente descrita da doença disse, né, ela falou alguma coisa em alemão que seria assim: eu me perdi, eu não sei mais quem eu sou. Então é uma doença muito grave e do ponto de vista social, afetivo e médico, uma doença muito importante. Então, para você ter uma chance menor de desenvolver isso na terceira idade, mudar o estilo de vida hoje é importante. E como eu falei, de brinde, você também previne uma série de doenças metabólicas, cardiovasculares, alguns tipos de câncer. Então, isso te leva não só a uma vida mais longeva, como já estamos tendo, mas também uma vida com mais saúde. Esse é um conceito super importante. Não adianta também viver mais anos com pouca saúde. Então a gente tem que viver mais e com mais saúde. E parte do processo para isso é mudar o estilo de vida para um estilo mais saudável, que inclua reduzir o sedentarismo, controlar a alimentação de forma adequada, reduzir o estresse, dormir mais, mas dormir também bem, ter uma qualidade de sono boa e ter relações sociais e afetivas. Tudo isso que faz parte da nossa vida e que a gente tem que preconizar, porque realmente vai evitar uma série de doenças no futuro. Perfeito, acho que o Michel falou muita coisa importante. Obrigada aí pela parte que me toca, nutrição. Quem sabe até chamo o Michel também para o meu podcast, para o Lunaflix, que eu faço temporadas lá, chamando pessoas para falarmos sobre saúde no geral. Michel é bem legal também. Então, os ouvintes que tiverem interesse também, é um canal bacana de saúde. Eu diria, então, para dar dicas, eu acho que eu diria que nas minhas redes sociais eu falo bastante sobre isso, né, Yuri? Então, meu Instagram é LunaNutri, quem quiser acompanhar lá, é um canal de educação e nutrição, onde eu tenho muita responsabilidade, sempre seguindo o código de ética, tendo muito cuidado de estar na rede social, mas que não usar ela de forma inadequada. Então, eu tenho essa responsabilidade para com a profissão, né, como professora também, nesse processo. Eu diria que tem uma série no Netflix, Yuri, não sei se você já assistiu, eu acho que os dois devem ter assistido, que é Como Viver Até os 100 Anos, que fala das Blue Zones. Eu acho que é muito interessante o pessoal assistir. Tô dando dicas, assim, desde coisas bem gostosas de assistir e tal, porque traz uma reflexão sobre padrão alimentar, sobre estilo de vida, que é o que a gente está falando muito nesse podcast. E lá a gente vê um desempenho cognitivo absurdo em mulheres, em idosos com 100 anos, né? Eles executam todas as funções, desde a motora, andando de bicicleta com 100 anos de idade, a parte mesmo de
levantar, sentar a ladeira, né? A gente vem em Sardenha, por que eles têm também um pouco desse fortalecimento muscular. Então, eu iria muito para essa linha de trazer para o ouvinte esse podcast daqui, junto com o meu, que também acho muito interessante, a Blue Zones, não só o livro, como a série do Netflix é muito interessante, e lembrar que, assim, o pilar da vida, o que a gente tem que fazer, galera, para viver? Tem uma coisa que não aguenta muito tempo sem para manter a nossa vida, que é comida. Então, comida é a base da nossa existência, é a base da existência humana. Se você não souber o que você está fazendo com a tua comida, você não consegue ter nada, você não consegue melhorar a tua performance no trabalho, você não consegue estar disponível, curtir a vida. Eu quero viajar, eu quero ter lazer, eu quero ter vida social, como o Michel falou aqui. Para isso, você precisa ter a base é a alimentação, não adianta fugir. Eu sei que a gente tem tendência a ir para situações e soluções milagrosas, mas, galera, é comer bem, dormir bem, ter vida social. E isso eu acho que as Blue Zones trazem com um aprendizado muito grande. A medicina indiana, a Ayurveda, fala muito sobre isso, o horário de comer, o horário das refeições. Então, pensem dessa forma e utilizem a nutrição a favor de vocês. É sempre bom ter um profissional nutricionista, nem que vocês passem uma vez para entender a riqueza que é a gente ter mais compreensão sobre o que a gente bota todos os dias no nosso corpo. E alimentando mente e, então, a parte mesmo mental, psicológica e física também. Então, essa seria a minha dica, Yuri. Boa, excelente dica. Eu assisti sim, imagino que o Michel também tenha assistido. É muito bom. Boa. Michel, Luna, muito obrigado a você que está ouvindo a gente até aqui também. Lembrando que a conversa não encerra agora, a gente segue no Instagram, @CasaFirjan, onde a gente compartilha muito conteúdo bacana também. Não deixe de seguir esse podcast no seu agregador de áudio preferido para ficar por dentro dos novos episódios. E lembrando que a gente está aqui quinzenalmente, às quartas-feiras, para falar sobre o que você precisa saber hoje para estar cada vez mais preparado para o futuro. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.